Olá, que bom saber que você está mais uma vez conosco. Que bom saber que você está nos acompanhando e acompanhando para o estudo da Palavra de Deus e, consequentemente, aqui, através da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na última semana de estudo desta lição que estudou sobre o grande conflito. É bom saber que você está aí, que você tem nos acompanhado, mas também eu quero pedir que você continue compartilhando essa gravação, tá? Compartilhe aí com pelo menos 10 amigos seus de trabalho, de escola, de igreja, que você esteja compartilhando essas gravações para que as pessoas também sejam abençoadas assim como você, tá? Nós agradecemos muito por isso, mas aproveite também, curta, compartilhe e comente. Apesar de ser gravação, você pode comentar o que nós temos falado aqui, se você concorda, discorda, fique à vontade para fazer o seu comentário. Mas eu estou aqui para o estudo dessa última lição com dois amigos, e dois velhos amigos, né? Eu tenho aqui do meu lado direito o Mair, tá? Bem-vindo, Mair, mais uma vez, que bom que você está aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Olá, Rogério, que bom que está aqui mais uma vez e que pena que essa lição está chegando ao fim, né? Uma lição maravilhosa que é interessante porque a Bíblia relata do amor desde Gênesis ao Apocalipse, o amor de Jesus. E essa lição, ela relatou desde o começo dela, do primeiro estudo até agora, na finalização, o quanto o nosso Deus é bondoso, amoroso e o amor que Ele tem para cada um de nós. É por isso que Ele volta para nos levar para esse novo céu, essa nova terra. E essa é a nossa esperança, né, Mair? Sim, né? A volta de Jesus, É né? como o hino que nós costumamos sempre cantar, né? Ó, que esperança vibre em nosso ser, pois nós aguardamos o Senhor. Verdade. E do meu lado esquerdo aqui, eu tenho também um outro velho amigo da época que eu tinha cabelo. Eu e o Mair tinha cabelo ainda, né, Mair? Verdade. Estamos aqui para juntos estudar. Ele está com cabelo ainda, mas já Ele tem... permanece, né? Eu tenho aqui do meu lado esquerdo, então, meu amigo aqui, meu irmão, Sidmar Porto. O sentimento meu nesse momento é de alegria pela companhia e gratidão, acima de tudo, pela salvação. E é muito bom acompanharmos hoje o fechamento de uma lição e também o fechamento do grande conflito que vivemos ainda e sabemos aqui, meditamos no resultado final desse grande conflito. Vale a pena conferirmos. Isso. Então, o título da semana aí é o Triunfo do Amor de Deus. Para começar, o que é um triunfo? Triunfo, vocês chegaram a pesquisar aí a palavra, o significado da palavra ou não? Rogério, eu pensando aqui na lição, eu entendo da seguinte forma. Só pelo estudo já do livro do Apocalipse, fica popularmente assim difícil de associar o amor ao Apocalipse, né? Porque geralmente a gente pega o livro de Apocalipse, a gente vê o que imagina que fala só guerra, Armagedon, ruína, desgraça e tragédia, né? Então a gente olha, a gente não lembra de amor. Só que se a gente pega no livro do Apocalipse, fala sobre a revelação de Jesus Cristo, que leva todo o tempo a mostrar o amor de Deus por cada um de nós. Jesus, no caso, o triunfo do amor de Deus é saber que no final de todo esse tempo que passamos nessa terra, de todas as tragédias que Satanás nos imputou, ainda assim o Cordeiro sairá vencedor no final. Jesus sairá triunfante. E por isso que ele volta, e a volta de Jesus é o resultado da conquista do Pai sobre a cruz do Calvário, sobre cada um de nós. Ele vem para nos buscar triunfante. Esse triunfo é a vitória do verdadeiro amor, né? Sim. E ao nós olharmos para nós mesmos, nós podemos ter dificuldades de que seremos vitoriosos, né? Mas quando nós estivermos ligados em comunhão com Deus, a vitória nos é certa. A essência do Apocalipse é revelar o amor de Cristo, o verdadeiro amor, Sidmar. E é uma coisa interessante assim, né? Se fala de guerra, se fala de escolhas também. Sim.
revela o amor do Pai, mas também a gente não pode deixar de falar do grande conflito que é revelado também no Apocalipse. Ou seja, se há um grande conflito, a gente tem que estar ciente que há uma batalha entre o bem e entre o mal. E o mais interessante, né, que das armas, né, que cada um escolhe nessa batalha, a arma principal de Deus é o amor. Verdade. E você ia falar alguma coisa agora, Simar? Não, pode. E aí, o verso para memorizar dessa semana é o que está lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Então, eu gostaria que você, que está nos acompanhando aí, se você tem uma Bíblia em mãos, que você abra a sua Bíblia também. Apocalipse 21, versículo 3, tá? E 4, diz assim: Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, se você para pensar por esses versículos, esses dois versículos aqui, Apocalipse 21, não está falando nada que vai nos assustar. Porque, Maria, como você disse já também, eu já ouvi algumas pessoas falarem diretamente comigo, né? Não, mas Apocalipse eu sempre tive medo de ler. Né? Fala de besta, fala de uns bichos feios, né? Fala de tragédia. Mas se você pegar aqui, esses dois versículos aqui, uma voz forte, então, de repente, você fala assim, voz forte aqui, é alguém poderoso falando, né? Mas aqui fala que Deus habitará com os seus filhos. Né? Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. E aí vem uma outra, aqui a continuação no versículo 4, e já não existirá mais morte, luto, pranto, dor. Não tem nada assustador aqui. Está falando que Deus ele quer habitar conosco. E ele está falando que ele vai ser o nosso Deus. Né? Se Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou ali a promessa de que estaria conosco todos os dias, essa promessa é real hoje e será real no futuro. Não é? Então, não tem por que ter medo. E pelo contrário, eu já ia fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou até lançar, eu sei que praticamente eu já respondi uma parte dela. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente pode encarar o futuro com esperança ou com medo? Sabe que é interessante isso que você está falando, né? A gente tem vivido momentos tão difíceis ultimamente, e você que nos acompanha também, sabe das mazelas da vida, das dificuldades que você tem passado. E muitas vezes a gente acaba questionando, meu Deus, né? Será que isso não vai ter fim? Quando nós falamos sobre o Apocalipse, como cada um falou uma parte aqui, né, sobre o livro também, é um livro de esperança, mas o personagem central do Apocalipse é Jesus Cristo. E sendo ele o personagem central desse livro, nos mostra também que Jesus quer ser o personagem central da minha e da sua vida também. Só podemos encontrar a verdadeira esperança quando nós firmamos os nossos pés firmes na rocha que é Cristo. Só podemos encontrar a real esperança quando nós sabemos que não importa as dificuldades da vida, as tempestades que a gente esteja passando no momento, há sim a promessa de um Salvador que virá para nos buscar. Então a gente pode ter certeza assim, que há esperança no futuro para aqueles que acreditam na breve volta, que guardam a promessa do Salvador, que acompanham ao lado de Cristo constantemente, você pode ter esperança porque Ele vem para nos buscar. Tabernáculo significa residência ou habitação. Sim. E essa é a nossa bendita esperança de estarmos eternamente com o nosso Deus. E essa esperança é o que nos move. Ou melhor, é o que deveria nos mover. E quando nós vivemos com esperança, o nosso propósito de vida é outro. Nós vamos seguir com alegria aqui, enquanto estivermos aqui, alegria e confiança, para um dia estarmos eternamente na vida eterna. Eu acho que a melhor parte, né, desse texto, que eu, pelo menos para mim, a parte que eu mais me interessa, que mexe com o meu, que fala ao meu coração, é que ele diz assim, que ele enxugará nossos olhos toda lágrima. Ou seja, nós ainda iremos derramar lágrimas enquanto ele não volta, né? Mas quando ele voltar, isso vai cessar.
O derramar, o enxugar as lágrimas é mostrar que a morte vai ter fim, que o pecado vai ter fim. Por quê? Porque as coisas velhas serão passadas, né? Isso. Então, Albert Einstein tem uma frase dele, né? Que ele fala assim: aprenda com ontem, viva para o hoje e tenha esperança no amanhã, né? Sidmar. O Mair disse sobre o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, infelizmente, muitos acham que é um livro fechado, um livro difícil de entender, mas no primeiro versículo, né, diz que é uma revelação de Jesus aos seus servos. Então, a mensagem do livro de Apocalipse, ela tem que estar tem que estar presente em todos aqueles que decidiram seguir o Salvador. É para essas pessoas que aceitaram Jesus e que Jesus deixou esse mapa e essa direção para nós também conseguirmos o triunfo na batalha. Mas sabe o que é, Sidmar? Você falou uma coisa interessante. Quando a gente vai se prestar, né, algum concurso, alguma prova, a gente se prepara. A gente sabe que precisa estudar para conseguir ter êxito, né? Se você parar, a Bíblia toda ela é um manual que te prepara para o céu. Mas o livro, a revelação do Apocalipse, ela é uma preparação para as coisas que estão para acontecer. Ou seja, ela prepara o ser humano pelas dificuldades que você Antes ainda... do céu, né? Antes do céu, que você vai passar. Mas aí também não é um livro que é para você ficar com medo. Porque no final de tudo, fala o quê? Por toda a dificuldade que você for passar, se prepara, porque o mestre vem para te buscar. Ou seja, então, além de tudo isso, a gente já sabe o final disso. Olha só como que Deus é maravilhoso, né? Porque Ele dá ainda para a gente a oportunidade de não deixar você no nada sem saber do que vai acontecer. Ele te prepara a cada dia. E a melhor forma de você se preparar a cada dia é o estudo da palavra de Deus. E Deus utilizou-se de homens, né? Inspirou homens a deixar esse manual para nós, né? Sim. Eu estava até esse dia falando para o Rogério em relação a Daniel. O Rogério me disse que é em torno de 2.500 anos de hoje, né? Daniel já escrevia o que iria acontecer. E Apocalipse vem esclarecer geral, né? É isso. Aproveitando aqui, eu não falei no início, mas todo o tema central do estudo desse segundo trimestre de 2024 está baseado no Grande Conflito. E Sim. temos um livro, Grande Conflito, que você pode, se você quiser, você pode procurar uma igreja adventista aí mais perto da sua casa e chegar lá e falar assim, eu assisti lá na lição e o Rogério pediu para que eu pudesse vir aqui numa igreja pegar um livro para mim. Você vai conseguir um livro desse aí, O Grande Conflito, também, gratuitamente, sem custo nenhum para você, tá bom? É só procurar numa igreja adventista. Mas continuando aqui, a gente sabe que, aqui, quando o Mário estava falando aqui, eu falei de Apocalipse, ele vem revelando o que vai acontecer nos últimos dias aqui enquanto estivermos nesse mundo, certo? E nesses últimos dias, quando a gente fala do tempo do fim, próximo da volta de Jesus, bem mais próximo, né? Fala que nós enfrentaremos um tempo de angústia. Para você que nos acompanha sempre, você já deve ter ouvido falar aqui da igreja, né? Nós falamos aqui nos estudos também, do fechamento da porta da graça, tá? O que é isso? O fechamento da porta da graça pode acontecer de duas formas, né? Quando a pessoa falece, a pessoa faleceu, é o fechamento da porta da graça, porque o tempo que ela tinha para fazer uma escolha é cessado. A pessoa morreu, a gente acredita, conforme a Bíblia ensina, que nós somos imortais apenas dentro de uma condição, e infelizmente dentro dessa condição falhamos lá com os nossos primeiros pais, que é de não pecar, não desobedecer a Deus, né? Hoje somos pecadores, então nós somos mortais. Não existe imortalidade da alma, tá? Porque a Bíblia deixa bem claro para a gente que quando a gente morre, morre todo ser. Não sai alguma coisa além do corpo e vai ter uma outra vida fora isso. Se alguém acredita assim, porque ainda não estudou na Bíblia, né? A Bíblia deixa bem clara essa parte aqui, que quando uma pessoa morre, ela morre. Ela não sabe mais, ela não está mais consciente.
É por isso que a Bíblia até considera a morte como um sono, tá? Não é bem o assunto que estamos estudando aqui hoje, mas Mas só ele para faz você parte, né? entender. Ele Só faz pra parte disso. isso, só para que você entenda do que nós estamos falando, do fechamento da porta da graça. Então, a pessoa morreu, fechou a porta da graça para essa pessoa. Ou então, uma outra oportunidade de fechamento da porta da graça é quando Jesus falar lá no santuário celestial e está feito. Ele cessa ali o processo do juízo investigativo. E o próximo passo é ele se levantar, né, sair do santuário celestial e vir buscar os salvos. Ok? Então, ali, depois que Jesus termina essa parte de intercessão no santuário celestial, não tem mais mudança de lado. Ou seja, não existe mais escolha. Por quê? É o Espírito Santo que nos ajuda hoje a fazer escolhas. Então, se você não fez escolha hoje, não faz escolha hoje, vou esperar para quando Jesus estiver voltando às luzes dos céus. Aí já não tem mais essa liberdade de escolha, né? Sabe uma coisa interessante, Rogério, é assim, é que a palavra de Deus nos revela que nós passaremos por um tempo de angústia jamais passado nessa terra. Ou seja, quando tem o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo se retira, no caso. Então, mas você não vai saber se você está salvo ou perdido. É isso, Mas se né, a você, questão, né? mas se você parar para pensar, esse tempo de angústia, ele não é só para aquele que está salvo, mas ele é também para o perdido. Porque se você pega no livro de Amós, fala assim que o ímpio, ele irá procurar depois por sede, no caso, e ele não vai mais encontrar, porque já foi fechada a porta, no caso. Ou seja, aquele que foi selado, que está salvo, ele vai ficar naquela angústia por não saber se realmente ele está salvo, para os momentos que estão passando. E a dificuldade, eu imagino que será gigantesca. Mas para o ímpio também, porque aí depois ele não vai saber, ele não sabe como fazer para reverter essa situação. Por isso que fala, né, a gente tem que escolher por Cristo, não é para o amanhã. Precisamos escolher a Cristo no agora. A decisão que cabe a mim e a você, para você que nos acompanha agora nesse momento, a decisão ela está agora. Não decida por Cristo no amanhã, porque há uma diferença muito grande. Hoje você está vivo, amanhã a gente não sabe o que vai ser, né? E é aquilo que eu falei, né, se morreu, fechou a porta da Sim, graça, não tem sim. mais escolha depois disso. Né? E é como eu falei para você, tipo assim, o escolher, ele tem que ser agora, porque os tempos que nós vamos passar, aí entra aquilo que nós falamos, né? Você pode até pensar que você está sozinho nesse momento de angústia, mas Deus se revela o quê? Se Ele fala para nós que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque no momento dessa angústia, Ele também vai estar contigo, cuidando de você. Você não estará desamparado, você não ficará desamparado nesse momento. A questão que o Mair comentou em relação ao tempo de angústia, ele comentou em relação a concursos, né? Todos nós já passamos por provas, por escola, por concursos públicos, e você fica angustiado antes do resultado, né? E nós, muitos passarão por esse tempo, no tempo que chegar ao fechamento da porta da graça, por terem dúvidas, né? Porém, a Bíblia, em Apocalipse 3, versículo 5, diz assim: se permanecemos fiéis, se permanecemos fiéis a Jesus, nossos nomes não serão apagados do livro da vida. Então, nós estamos hoje em uma maratona. Até houve uma ilustração aí durante a semana de um maratonista famoso que na Nova Zelândia, há muito tempo atrás, era do Império Britânico, né, mas estava sendo disputado na Nova Zelândia. E como chovia muito, ele estava tanto com a roupa como o tênis encharcado. Em determinado momento, ele precisou se livrar do tênis para poder completar a prova, porque 42 quilômetros são 42 quilômetros, né, para completar a prova. E nós também estamos nessa maratona. Essa é a jornada, né? Nessa jornada. Em determinado momento, nós vamos precisar nos livrar de algumas situações que não estão condizentes à vontade de Deus. É uma questão de escolha, né? Para nós sermos vitoriosos. É uma questão de escolha. Se a gente pega depois na Bíblia, né, até mesmo na lição de domingo, Apocalipse 22:11 fala que no fechamento depois da porta da graça, continue o quê? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça. Ou seja,
vai estar fechada. As pessoas estarão nessa angústia de não saber o que há de acontecer. É como um resultado de uma prova, quando você não sabe o resultado, né? Mas o mais importante de tudo é saber e você estar ciente que você não estará sozinho. Deus estará contigo. Só uma observação em relação ao verso que o Maír falou. Às vezes nós vivemos no mundo, e isso serve para nós, principalmente para nós, né? Mas a gente tem que alertar as pessoas de que existe algo superior, existe um julgamento, né? E as nossas obras, nossos atos estão sendo registrados, né? Então esse verso, ele vem dizer para nós e para aqueles que infelizmente ainda não conhecem a carta de amor que Deus deixou para nós. Então diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quer dizer, haverá um tempo que não haverá mais oportunidade de salvação. Sim. Então, e haverá um tempo, não sou eu que estou dizendo, né, segundo a palavra de Deus, e que, infelizmente, aqueles que não atenderem a esse pedido, a essa oferta, a esse presente da graça de Deus, e não haverá, infelizmente, mais oportunidades para eles, né? Isso ocorrerá. Mas sabe o que é também, Sidmar? Desculpa, Rogério. O tempo de escolha, ele não é para amanhã. O tempo de escolha, ele é para o agora. A decisão do caminho que você deve seguir, a quem você decide estar ao teu lado todos os dias, isso vai ser primordial para o final, né? Se a gente pega em Romanos, se eu não me engano, Romanos 13, versículo 11, fala assim, ó: acorda, desperta, porque a sua salvação está próxima, no caso. Ou seja, o tempo de despertar, ele já está agora. Para a decisão de escolha para o lado que você vai tomar na sua vida, você está entendendo? Ela é agora. E todos nós colhemos as consequências. As consequências finais são o quê? Por quem você decidiu estar ao seu lado. Quem você escolheu no dia a dia, né? Porque vai chegar um momento, é como o Sidmar falou, vai chegar um momento que não haverá mais oportunidade. Porque a oportunidade está lançada para você agora, né? Eu acho assim, quando a gente fala de tempo de angústia, ele fala essa questão aí, a gente vê também que a Apocalipse fala que estará caindo aí as 7 últimas pragas sobre o mundo aqui. Mas, ao mesmo tempo, para os fiéis, a gente tem uma segurança de que essas pragas não vão cair sobre os fiéis, sobre os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Então, eu falo assim, você tem medo ou não quer ter medo nesses momentos difíceis que vão surgir. Meu querido, eu posso afirmar para você, confie em Deus, tenha Jesus como seu salvador pessoal, e se essas pragas que vão cair, elas não vão cair sobre você. A Bíblia deixa bem claro para a gente aqui, e aí eu vou lembrar de Salmo 91, né, os Salmos 91, onde fala que as pessoas serão atingidas ao seu lado, mas você não será atingido. Deus está falando para você. Não, se você me tem como Salvador, então você não vai ser atingido, né? Você pode estar seguro. E aí entra a esperança, porque Jesus, ele promete que nunca vai nos deixar. Isso Ele promete mesmo. estar o tempo todo conosco. Ele promete estar com você o tempo todo. Olha que bênção. Estamos falando do momento de angústia, de desespero, quem sabe, né? Porque vamos estar na reta final, vai ter perseguição, vai ter luta, né? Não vai ser fácil, a Bíblia em momento algum fala para você que vai ser fácil, Jesus, né? Mas ele promete estar com você. Se o Senhor, o Rei do Universo, está com você, você vai ter medo do quê? Vai temer o quê? Então, essa é a esperança para a gente também, né? Uma coisa importante, Rogério, é assim, ó, você se fortalece a cada dia com Cristo, buscando Ele constantemente na sua vida. As pessoas que estão ligadas a Jesus nos tempos finais, elas manterão esse laço forte, no caso. Porque Jesus, ele sempre promete de ser o socorro bem presente nas tribulações. Nesses momentos difíceis que está por vir de angústia também, é como a gente acabou falando, ninguém, vai passar desapercebido pelos olhos de Cristo. Ele estará conosco todos os dias. Os tempos de angústia é real.
E a Bíblia, ela é bem clara, ela não prepara para você para o céu falando que você vai passar nessa vida um mar de rosas, que nada vai ter problema, que você vai ter uma vida feliz, porque não é. Enquanto estivermos aqui nessa terra, haverá sofrimento, Esse haverá... mundo não é o nosso lar. Não, nós temos até aquele hino, eu sempre gosto de citar alguns hinos, né? Nós estamos aqui neste mundo, mas só de passagem. Mas enquanto ainda estamos aqui nesse mundo, Jesus sempre foi bem claro conosco em dizer para nós aqui que você vai passar por problemas e dificuldades, mas em nenhum momento ele fala, eu vou te deixar sozinho, eu vou cuidar de você. Agora, o segredo é nós não seguirmos sozinhos, não tentarmos indo sozinhos, e nós sabemos qual vai ser o resultado, né? Podemos até dizer assim, que sozinho nós podemos ir até mais rápido, mas com Jesus nós vamos mais longe. E aí João 15, versículo 5 diz assim, eu sou a videira e vós os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Então nessa caminhada nós temos que ir junto daquele que é a verdade e a vida. Para nós termos a vida, a vitória, nós temos que seguir junto com ele. Isso. Então, aqui nesses momentos aí, a esperança do breve retorno de Jesus é assim: os ímpios vão perceber que as coisas horríveis estarão acontecendo, né? Como consequência do pecado, né? E de escolhas erradas, né? E os justos aceitam as maravilhosas provisões da graça. Então, isso vai fazer diferença entre entre aqueles que não escolheram Jesus como Senhor e Salvador, né? E aqueles que escolheram ter Jesus como Salvador, não é? Então, vamos lá, assim. Eu falei agora há pouco aqui que Jesus promete estar conosco e nos livrar de todas essas coisas ruins que ainda vão acontecer nesse mundo, né, antes da volta de Jesus. Então, por que ter medo? Aí a gente fala assim, de momento de perseguição, até já falamos em lições que já ficaram aí, que estão gravadas. Você pode até olhar na playlist aí do trimestre aí, que você vai achar aí alguns comentários falando sobre perseguição, né? Mas nós estamos aqui na reta final. Jesus promete estar conosco. E muito em breve ele volta nas nuvens do céu. Nós, como bons estudantes da palavra de Deus, nós podemos aqui, ou temos o dever de falar um outro assunto também, que é um período que Apocalipse 20 fala aí de 1000 anos. Né? Período de 1000 anos, e a gente vai, para ficar mais fácil aqui, a gente falar que período de 1000 anos, eu vou falar milênio, para você entender. Essa palavra não está na Bíblia, mas é um período que corresponde a esse período de 1000 anos que está aqui falando de Apocalipse capítulo 20. O que vai acontecer nesse período de 1000 anos? Isto bom, deixa eu falar assim primeiro, depois eu já jogo para vocês. Apocalipse 20, versículo 1 ali, vai começar a falar que Satanás será preso, né, durante esses 1000 anos. Onde vai ser essa prisão de Satanás? O que vai estar acontecendo nesse período? Vocês podem me ajudar aqui agora com essas informações? Acho interessante, né, nessa parte do milênio, né? Porque para isso acontecer, Jesus tem que voltar. E quando Jesus volta, na realidade, Jesus vem para buscar o seu povo, aquele que teve relacionamento com Cristo nessa terra. Né? E o amor de Cristo ele é tão grande, porque ele é tão grande até mesmo para o ímpio, porque Jesus não leva ninguém forçado para o céu. Somente aqueles que se prepararam, que tiveram, tipo assim, uma intimidade com Cristo nessa terra, é que vão herdar o céu. Por quê? Porque querem estar próximo do Pai. Né? Tanto é que para o cristão, a volta de Jesus é a esperança e a concretização de que valeu a pena estar ao lado de Cristo. É por isso que quando ele surgir nas nuvens, nós vamos falar assim, ó, eis o nosso Deus a quem a gente aguardava. Ou seja, o Senhor já estava te esperando. Ao contrário do ímpio, que ele vai dizer assim, ó, caia sobre nós as terras, as montanhas, as rochas, por qual razão? Porque não conhece esse Cristo. Se negou a encontrar, a ter contato com Cristo e esse amor. Jesus no milênio, no caso, o milênio na terra, quando Jesus voltar, ele vai tirar os seus filhos e vai levá-los para o céu. Os ímpios vivos vão morrer e os ímpios que já estavam mortos vão permanecer. Mas o milênio no céu nós viveremos, tipo assim, 1000 anos no céu, enquanto Satanás ficará nessa chamada prisão, nessa terra,
da mesma forma como tudo se iniciou. Fala-se abismo, né? Mas Abismo por causa da forma como, se eu for pegar a mesma palavra que fala de abismo aqui, é a mesma da origem lá, né? Quando fala lá em Gênesis capítulo 1 lá, que a terra era sem forma e vazia, era a a mesma terra palavra que volta a ser sem forma e vazia. Agora você imagina assim, ó, de Satanás, trevas, né? Satanás terá 1000 anos nessa terra, tudo na escuridão, os anjos de Satanás vivos também, no caso, e Satanás terá 1000 anos para pensar em toda a maldade. Olha, é tempo, mas também eu vou te falar uma coisa para É uma você. prisão É cruel. Sidmar, se você parar para Prisão pensar, cruel. é a pior prisão que existe, porque você vai ter 1000 anos para você pensar em tudo Fazer que uma ele análise de fez. consciência. E vamos ser sinceros, ele fez e está fazendo muita coisa, Sim, né? sim. Ou seja, essa prisão sem correntes no modo de falar, É mas circunstancial essa prisão. ele não tem a quem tentar, ele não tem a quem perseguir, você está entendendo? E ele vai olhar só pela desolação daquilo que ele causou. E a importância do milênio é essa questão de que Satanás estará preso aqui na terra sem forma e vazia. E do outro lado, que nós vamos, creio que, entrar em seguida, o povo escolhido, aqueles que acalentaram a bendita esperança de estar eternamente com seu Salvador, eles terão a oportunidade de esclarecer tudo o que ocorreu desde a criação, né? Desde a criação, não. Certo. Antes mesmo Da criação. do que ocorreu lá no céu. Então, é esse a importância que Deus, em sua infinita sabedoria, né, criou um plano, o plano da redenção perfeito. Então, os salvos, vamos ter oportunidade de esclarecermos todas as dúvidas. Não restará dúvida alguma do amor de Deus. Mas sabe que desculpa, pode falar você. Só assim, eu queria dar um enfoque aqui, o Mário falou, mas assim, eu queria dar bem uma ênfase aqui. Esse período de 1000 anos começa quando Jesus volta e já volta para buscar os seus. Ele já vem com o julgamento pronto. Quem está salvo, quem está perdido. Sim. Já Isso finalizou. é bem importante você ter isso em mente, que a Bíblia deixa bem claro. Jesus volta, leva os salvos e vai começar aí na volta de Jesus. Quando Jesus volta e volta para o céu, com os salvos, começa o período de 1000 anos. Certo? A volta de Cristo, na realidade, né? A gente estudando aqui, você que nos acompanha, a volta de Cristo ela é nada mais, nada menos que um divisor de águas. Essa que é a verdade. Os salvos, os escolhidos vão para o céu e os ímpios estarão mortos nessa terra, né? E nesse intermédio tem o quê? Tem Satanás. Satanás e seus anjos que ficaram nessa terra, tipo assim, colocada como um abismo, né, sem forma, vazia, na escuridão, sem ter o que fazer, mas pensando em toda a maldade que fez, né? Então é importante a gente levar em conta também o quê? Que há uma razão desse milênio. A terra ficará em descanso, Sim. por 1000 anos no caso, preparada depois para a cidade celeste que volta. Essa questão, quando a gente fala de milênio, aqui o Simar já falou alguma coisa, você já falou alguma coisa também. Quem não tem perguntas? Né? Puxa Nós vida. teremos aí um tempo para fazer perguntas para Deus, mas por que tal pessoa não está aqui? Eu sempre vi ele na igreja, né? Ou, pelo contrário, por que essa pessoa eu ouvi falar que ele matou tantas pessoas, por que ele está aqui no céu? Então a gente vai ter acesso. Local de surpresas, né? A gente vai ter exatamente, a gente vai ter acesso às informações direto de Deus, né? Consultar os livros ali para ver por que esse tá ou aquele não tá, né? Ter algumas informações aqui. E depois, o Mair, você ia falar alguma coisa assim? Não, é só uma coisa que eu achei interessante, né? Às vezes a pessoa assim, Deus vai matar os ímpios. Na realidade, Deus não vai matar os ímpios. A decisão do ímpio de se perder é dele mesmo, no caso. Porque Deus uma escolha dele, né? É uma escolha. Deus preparou através do Espírito Santo o tempo todo nessa terra, te chamando para estar ao lado dele, né? Ele não pode levar você para um céu para viver a eternidade, sendo que você não quer nem ter intimidade com o Pai nessa terra. Então, os escolhidos na realidade são aqueles que abrem mão desse mundo para escolher a esperança de viver e passar a eternidade com o Salvador.
É a questão de escolha, como nós falamos, né, no decorrer dessa lição. A decisão de escolha, ela cabe a cada dia. O ponto crucial da nossa vida é a cada dia. Tudo aquilo que é bom para você, você não decide, você não resolve para amanhã, você decide para agora, né? Escolher a Jesus é o ponto principal da nossa vida, da escolha perfeita também. Eu vou falar eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Eu falei que quando Jesus voltar, ele já vem para levar os salvos, certo? Sim. E o juízo final? Que momento que é? Que momento que vai acontecer esse juízo final onde todos, os perdidos e salvos, estarão presentes para esse encerramento do grande conflito? Ó, se a gente pega na lição de quarta-feira, o juízo final ele parece em 3 fases, pelo menos foi assim que eu aprendi, né? A primeira fase está acontecendo agora, é a fase da investigação. A segunda fase ocorrerá durante o milênio, lá no céu, que é a fase da comprovação. Aí entra aquilo que o Sidmar disse também, você, né? De você olhar e falar assim, ó, poxa vida, por que fulano está aqui? Né? Senhor, cadê tal pessoa? Né? Então é a comprovação. A terceira fase aí é a fase executiva, né? Porque Bom, pode falar. Mar, em que momento, o Sidmar também pode, em que momento isso vai acontecer? É durante o milênio? É antes do milênio? Ou é no encerramento desse milênio, desse período de 1000 anos? Senhor, para mim será como um encerramento, porque fala assim, ocorrerá depois do milênio, que será a sentença final, a fase executiva. Né? Isso. Os salvos no milênio terão a oportunidade de comprovar a decisão que Deus tomou, né? E não haverá mais dúvida. Não haverá dúvida nem para os salvos e não haverá dúvida para os ímpios, que eles vão entender o porquê que vão ser destruídos. O Maier falou das 3 fases do juízo. É importante nós frisarmos que todos temos e teremos oportunidades de fazermos aquilo que é necessário para a salvação, que é entregar-nos a Jesus. Todos terão essa oportunidade. E, como há também no julgamento, o Mair já comentou sobre a questão da investigação, e haverá um momento que é o da sentença, né? Da aplicação da sentença. A confirmação de tudo. Nós não tudo, né? poderemos ter um novo céu, e daqui a pouco nós vamos entrar aí para as 2 eternidades, né? Nós não poderemos ter um novo céu, uma nova terra, aqui, uma terra restaurada, né? Que a nova terra nós sabemos que será aqui mesmo, que voltaremos lá às origens do Éden, da criação. Nós não poderemos ter isso se ainda tivermos a presença da rebelião, a presença do pecado. Na verdade, é o que o Mair falou. Não é, em momento, em hipótese alguma, vontade de Deus. Não. Antes, Deus quer que todos nós nos arrependamos. Ele quer a salvação de todos e não há como nós termos dúvida disso. Não há como termos dúvida disso. Quantos e quantos anos que vem desenrolando a história do ser humano na Terra. E sempre Deus, de forma da entrega de Jesus, né? De vir e morrer por nós, mas ele deixou uma carta maravilhosa, explicando e indicando. Então, basta nós buscarmos esse entendimento. É uma coisa tão assim, como com o amor de Cristo a gente não consegue entender, né? Porque durante o milênio, em qual os salvos estarão no céu, eles irão comprovar a decisão que Jesus tomou e confirmar o porquê dessa decisão. Aos nossos olhos humanos, eu já pensei assim, né? Por que Deus daria satisfação para o ímpio, sendo que o ímpio o rejeitou o tempo todo? Mas ainda assim, no final da história desse mundo, Sidmar, o amor de Cristo é por cada um de nós. Não vai ter dúvida. Não existirá dúvida para os salvos que entenderão por que eles estão lá, mesmo não sendo merecedores, no caso, porque a graça alcança e envolve, mas também não haverá dúvida nem mesmo para Satanás, que irá reconhecer a Cristo como Rei dos Reis. E aí, acho que é interessante. Eu já falei assim, por que Jesus vai ressuscitar os ímpios que estão mortos aí durante esse período de 1000 anos, né? Por quê? Deus, não que ele seja obrigado a fazer isso, mas por ser um Deus de amor e um Deus tão justo,
ele vai mostrar para todos, até mesmo para aqueles que se perderam, como você acabou de falar, que ele foi justo. E todos vão reconhecer. Em um momento, todos vão reconhecer que mesmo ele para destruir os ímpios aqui, aqueles que escolheram a perdição, vão reconhecer que ele foi justo. E olha, Deus é justo. Né? isso prova também o fechamento de uma profecia, né? Porque nos fala assim que todo joelho se dobrará. Nós nunca chegaremos ao norte se nós pegarmos a direção do sul. Nunca chegaremos. Uma vez eu ouvi um conselho de uma pessoa, e ele disse assim, ó, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nós temos que sempre falarmos a verdade. Sempre falarmos a verdade. Mesmo que a pessoa não aceite, naquele momento, a hora que ele colocar a cabeça no travesseiro, ele vai reconhecer. A verdade tem que E prevalecer, assim né? será a história desse mundo. Mesmo aqueles que se rebelarem, que não aceitarem, que não quiserem, porque o convite está aí para todo mundo, eles reconhecerão, mais uma vez eu falo, que Deus é amor. E uma coisa a gente comentou, né, sobre que o céu será um local de surpresas, né? De pessoas que a gente imaginava que estariam lá e não vão estar. Eu acho que das maiores surpresas será o fato de nós estarmos lá, por sabermos quem nós somos, né, e de tantos defeitos e que nós cometemos, e ainda assim saber que a esperança ela está para nós a cada dia e ela se renova através da misericórdia do Senhor a cada manhã, né? Porque Olha nós confiamos nos méritos de Jesus. Sim, é somente a graça, né? É assim, como que o tempo é tão curto, né? Nós temos aí apenas poucos minutos para encerrar nosso período aqui de gravação. Né? Mas se você parar para pensar, a lição aqui nossa falou também de duas eternidades. Até quando eu li o título, como assim duas eternidades? Quando a gente fala de eternidade, a gente pensa uma eternidade só, viver eternamente com Jesus. Teremos duas. Mas teremos duas eternidades. E aí eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho aqui. Nós temos aí um minuto aí para a gente entender isso daqui, né? Eu entendi certo aqui, como vocês, duas eternidades, vida e morte, é isso? Eu vou falar aqui, ó, o que eu anotei aqui, ó. Vamos lá. O salário dos perdidos, morte eterna. O salário dos salvos, vida eterna. Simples assim. A escolha é nossa. É individual, né? É individual. Ninguém vai fazer por nós. E é você que tem que fazer. É nós Acabou. que temos que decidir. É entre você e Deus. Estamos ao lado daquele que pode dar-nos o triunfo. Acho interessante assim, né? Ponto de decisão. Essa aqui é a verdade. A gente quando vai se envelhecendo, a gente vai se preparando, né, para os próximos anos. E o que é? Você decide os próximos anos você ter uma vida saudável, ou você decide os próximos anos ter uma vida sedentária, cheia de doenças, no caso. Assim também é a volta de Jesus. A eternidade, você tem a oportunidade, meu querido amigo, de passar a eternidade com o autor e consumador da sua fé, aquele criador dos céus e da terra que criou o ser mais perfeito com amor, que é você no caso, ou você tem a oportunidade de passar a eternidade com a morte eterna, no caso. São pontos, tipo assim, de decisão que eu volto a falar sempre repetindo, né? O ponto de decisão, ele é pro agora. A sua preparação para o futuro, ela começa agora também. Acho interessante aqui também, porque se fala de eternidade, chegará um momento que esse mundo terá um fim. E é tão interessante que a primeira vez que Jesus veio nessa terra, Jesus nasceu, né, como um bebezinho. A gente sabe o tanto que Satanás tentou perseguir e matar a Jesus, né? Jesus volta no caso, mas não pisa nessa terra quando nos leva para o milênio, mas quando ele retorna para essa terra já triunfante, né? Aí entra o tema final da lição, né? O triunfo final, né? O triunfo do amor de Deus. E aí a gente vê o que? A cidade santa descendo, no caso, Jesus pisando no Monte das Oliveiras, aí os ímpios já ressuscitados, Sim, né? sim. E você vê Satanás olhando aqui pensando ainda há um ponto que eu posso tentar invadir a cidade, né? Como que é a maldade do encardido, né? Vai passar 1000 anos nessa terra pensando em tudo aquilo que ele fez e ainda assim vai tentar uma cartada final para tentar tomar a cidade santa, né? Aí
a gente sabe o que vai acontecer. É bom nós frisarmos que algumas pessoas, e nós não acreditamos assim, acredita em um castigo eterno, que a pessoa irá ficar sendo atormentada infinitamente. Mas, na minha opinião, Deus é tão bondoso que a Bíblia diz que descerá fogo do céu, irá purificar a terra. Então, na minha concepção, ainda Deus é um ato de amor. Não haverá um tormento Eterno. permanente Eterno. para os ímpios. Eles serão, como diz a Bíblia, eliminados, né? Assim, acho que a palavra assim, Simar, o ato de destruir é eterno. Perdão, desculpa, eu já falei errado. A destruição é eterna, não o ato de destruir. Certo. Tá? Porque não é que vai ficar destruindo eternamente. Não, a destruição vem e é definitiva. É o fim, né? É isso, né, que você está falando. isso. Vida eterna para aqueles que escolheram estar ao lado de Cristo, morte eterna para aqueles que Isso. decidiram, Aí são as Viver duas por si só. eternidades. né? Exato. É isso aí. Se você quiser concluir, eu te interrompi, Simar. Não, era em relação a essa situação, de que haverá uma purificação da terra e não existe outra forma de restauração. Nós podemos fazer essa aplicação na nossa vida pessoal, nós nunca vamos conseguir estar bem fisicamente se não praticarmos exercícios, né? Exato. E assim Deus, para conceder a vida eterna, depois de milhares e milhares de anos, milhares e milhares de anos de graça, de misericórdia, chegará um dia que haverá o término de tudo isso. Para o bem dos salvos, e como eu disse também, não sei Bem dos se esse perdidos, termo é correto, para o bem dos perdidos também, Silmar, que não ficarão sofrendo Eternamente. eternamente. uma coisa interessante, né, que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, né? Como Jesus, ele é sábio, né, e maravilhoso. Jesus, ele venceu Satanás com a própria arma que Satanás criou. Satanás criou a morte, né? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à vida eterna, né? A um recomeço de vida. Quando ele volta para essa terra mais uma vez, a morte será usada também, que é o fechamento final, pela própria ferramenta que o diabo criou, né? Ou seja, ainda assim, há a misericórdia de Deus e há o amor também, né? Jesus não gostaria de ver nenhum ímpio perdido, mas é um ponto de decisão, né? Que ele não pode, tipo assim, invadir o nosso coração e falar assim, ó, você tem que me amar, você tem que me seguir, né? Ele fala, não, se você me amar, guardareis os meus mandamentos. Você quer estar comigo? Eu estou preparando um novo céu e nova terra. E o mais interessante, né? E eu volto a falar mais uma vez, para enxugar toda a lágrima, Rogério, tem que ter um fechamento da morte. Precisa selar o pecado. Precisa extinguir o pecado. Para isso acontecer, tem Eu que sei ter que a mão nós de estamos Jesus. encerrando agora para falarmos para nós mesmos, né? Que a promessa não se turbe o vosso coração, Sidmar. Credes em Deus, crede também em mim. Que a cada manhã nós possamos refletir e alicerçarmos, né, nessa promessa de que Jesus foi preparar um lugar, né? Não adianta nós ficarmos aí, tipo, apontando e não cuidarmos da nossa vida em particular, para nós seguirmos essa carreira vitoriosa somente possível ao lado de Jesus. Maír, você quer falar alguma palavra final aí? Nós estamos aí no minuto final. Bom, o que eu poderia dizer, a gente pega em Mateus que a gente tem essa esperança de ouvir um dia Jesus olhando para mim, para você, para cada um que está aqui, para você que nos acompanha, né? Jesus abrindo os braços com um grande sorriso, falando: vinde bendito do meu Pai, né? Possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, né? Eu não sei de que lado eu vou estar, mas eu sei o lado que eu quero estar. Ou seja, eu decido a cada dia a estar com Cristo. E essa é a decisão que você deve tomar a cada dia na sua vida. Que não importa tribulações que você esteja passando, dificuldades que você está passando, né? Enquanto ele não vem, a gente segue esperando na bendita esperança do Salvador Jesus, que ele virá.
façamos a nossa decisão, a nossa escolha por Jesus a cada dia de nossa vida. Todo dia é dia de oportunidades para recomeçar. Sidmar, palavra final. Só agradecer a oportunidade e seguirmos juntos aí fortes na bendita esperança de logo, logo encontrarmos com o nosso Salvador nas nuvens celestiais. Para você, eu quero deixar algumas palavras que eu tenho aqui da lição de sexta-feira. Fala assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Nós estamos falando aqui do juízo final, a eliminação total do pecado, né, desse mundo. A única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram: Deus é amor. Amém. Meu querido, que você tenha isso em mente. Deus é amor. E Deus, ele deu a vida na pessoa de Jesus para te salvar. Responda a esse chamado de Deus na sua vida, aceitando Jesus como seu Salvador, para que você também, naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar os salvos, você também esteja aqui de braços erguidos, dizendo: eis o meu Deus a quem eu aguardava. Que Deus te abençoe para isso. Muito obrigado por esses minutos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Até lá.